Eu não sou contra o desacoplador ótico. Ele é previsto tecnicamente, ele é legalizado, ele é uma função. O que é feito com os dados e ali são coletados, aí é uma outra história. Então, vamos lá. Outra história. Ele vai falar sobre a LGPD, a Lei de Garantia de Proteção aos Dados Pessoal, né? Digital. Enfim. E eu pergunto, na original, o que são feitos com os dados? Tem uma lei de garantia, né? Que garante os dados. Enfim. Eles são de quem? De quem são esses dados? De quem captou? No caso, o cliente da plataforma, que aluga a plataforma. A pergunta é minha, que eu estou fazendo. É deles. E ele fica com quem? Aonde? Com a empresa a qual aluga essa plataforma. E os dados vão ser feitos o que com eles depois? Aí ele vai explicar o que é feito dentro da plataforma. acho que você vai de encontro com a nossa opinião, que é a grande maioria, né? O problema não é hoje, é daqui a 3, 4 anos, como é que esses dados vão ser trabalhados? Vamos lá. O que preconiza a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor já há um bom tempinho aí, recente. Os dados, de quem são os dados? São seus, são da prefeitura, a prefeitura é proprietária dos dados porque esses dados é uma prestação de serviço do passageiro e por aí vai. O que é o futuro e Alexandre, a opinião do Alexandre. Alexandre não é dono da verdade. Prestem atenção, não que é muito importante. Caminho sem volta. Não há futuro sem controle de geolocalização. Dos dados, porque esses dados é uma prestação de serviço do passageiro e por aí vai. O que é o futuro e Alexandre, a opinião do Alexandre. Alexandre não é dono da verdade. Não há, é um caminho sem volta. Não há futuro sem controle de geolocalização. Se o ônibus é controlado, se a van é controlada, não há por que não controlar o táxi. Eu não vejo problema do cara saber por onde o cara foi. Isso é em várias, é planejamento. Isso é em várias esferas, né? Claro. Eu sempre falo isso, né? O problema do taxista é ele se apegar àquele modelo de táxi até eu não quero, 2010. Cara, aquela história, eu não quero ninguém me controlar, ninguém está te controlando. Se a prefeitura assim definir que a partir de 2023 ela vai ser obrigada a instalar um rastreador, como muitas prefeituras já o fizeram, ele vai ter que instalar o rastreador. Ah, mas o táxi é meu. Não, o veículo é teu. A licença é da prefeitura. E você é um prestador de serviço, não tá feliz, vai fazer outra coisa, cara. Pronto, só tem a mesma opinião. Ah, mas eu comprei meu alvará. Pena. Teve uma licitação. Quando começou essa polêmica... O interessante é isso, né, gente? Isso não é de hoje, é um vídeo que eu resgatei lá atrás por causa de um áudio que eu ouvi, que foi colocado, inclusive, na comissão. Eu quero dividir com todos vocês para vocês terem ideia que são narrativas e de onde elas saem, ou por que elas saem e quais são os interesses. A gente tem eu fiz muita parceria com a Prefeitura de São José dos Pinhais, onde é a fábrica da Renault, coincidentemente. Eles tinham uma visão. E o Ministério Público lá mandou relicitar tudo. E eles fizeram uma mecânica inteligente. Se alguém tiver uma curiosidade, eu até posso depois indicar o secretário de lá, eles fizeram um negócio, eles fez uma questão de peso. Taxistas mais velhos tinham um peso maior. Então o que ela fez? Ela mandou relicitar todo mundo. Eram 340 e poucas. 90 e poucos por cento foram os próprios taxistas que voltaram. Mas foi dado o direito àqueles que não queriam mais se aposentar. Então existiam requisitos técnicos que faziam parte. Então foi super transparente e justo. Você acha que hoje fazer isso em São Paulo, que entre aspas teríamos agora com essa um novo sorteio, vai para 45 mil alvarás emitidos, vamos se dizer assim, por se dizer assim na verdade, né? Seria um caminho para nós podermos tirar essa banda podre que eu acho que temos hoje? Eu acho que tem que aproveitar. Porque a gente tem uma banda podre muito podre. Acho que falta planejamento para a prefeitura, obviamente. Não só aqui como os outros. Aliás, vocês estão cheirando cadaverina, né? Então, eu acho que fazer um processo em que aquele taxista que quer fazer parte do sistema dentro das regras, você separa o joio do trigo, né? Brincando, até me lembro de um cliente meu falando o shoyu do trigo, separando o joio do trigo. Por quê? Porque você põe dentro do sistema quem quer trabalhar. E até aproveitando o que eu disse anteriormente, tem uma quantidade enorme de motorista ex-Uber 99 que aprendeu a gostar de ser motorista. Pô, não tem coisa mais legal que alguém que gostou de aprender atrás do volante e tá afim de trabalhar e sabe das regras do táxi, trabalhando dentro das regras. Esse é o ponto. Né? Então, assim, e São Paulo tem pouca licença, minha opinião. Colômbia, Bogotá, tem 60 e poucos mil táxis. Que faz corrida pra caramba. Né? Teve em 2012 uma pré-licitação. Silvio Marques, ele queria licitar o táxi em São Paulo. Não me recordo. Ele, um projeto que tem uma associação aqui em São Paulo chamada Artasp. Associação. Então, Artasp que eu comecei... Não, a do Senna é Artasp, não, Artasp. Acho que é Artasp, né? Do qual? Dos veículos, dos frotistas? Não, a do Senna é a Associação dos Taxistas de São Paulo. Que é a Artasp. Isso, Artasp, isso. Que ela é presidida... Ela é Artasp, não Artasp. Artasp era do Maranhão. Sim. E aí o Senna, ele quis licitar, porque na época, né, já tinha essa questão. Tipo, tinha cara que tinha 10 alvarás dentro da família. Tá errado. Você botar os laranjas... Quem sou eu para dizer o que tá certo ou errado? Mas assim, se eu fosse um gestor público, ia matar isso na hora. Esquece, cara. E dizem, e eu tô falando não, eu tô falando agora pelo Senna, tá? Isso aqui eu escutei de uma outra pessoa, de pessoas ligadas a... Bom, o mais importante de tudo que ele falou foi até aqui, gente. Então nós temos sim uma demanda, temos sim clientes, temos sim uma situação a qual nós temos que resolver, tá? Temos que resolver. Porque tem gente querendo trabalhar e tem gente que tem condição. O que a gente precisa abrir o acesso a esses clientes. Então, essa semana, um membro aqui da comissão, ele soltou esse áudio que nos leva a pensar e refletir. O que você acha, taxista, desse áudio? Inclusive proferido pelo próprio Alexandre Burgel. Tá? O que você acha desse áudio, taxista? Vou mandar para vocês um áudio e um documento do Diário Oficial do município de Belo Horizonte para vocês poderem acompanhar como é feito um trabalho sério
Sério? Quando a prefeitura quer fazer a coisa certa, tem coragem e tem, inclusive, a participação e acompanhamento aí, parceria com o segmento de mobilidade, no caso táxi. No caso Se táxi. quiserem reproduzir externamente aí para prefeito, táxi. secretário, DTP, fiquem à vontade, eu sou Alexandre. Alexandre Bom, qualquer dúvida é só me chamar. Então isso é feito, secretário, DTP, com o segmento de mobilidade, no caso táxi. Segmento de mobilidade, no caso táxi. Reproduzir segmento de mobilidade, no caso táxi. Se quiserem reproduzir externamente aí para prefeito, secretário, DTP, fiquem à vontade, eu sou Alexandre. Tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Então é isso aí, gente, olha que legal. Legal. Tá, isso serve de referência, eu tenho dito isso a todos, sugiro ao Vinícius e ao Rodrigo que convidem o Sincaviro, o presidente. Bom, aí fala, inclusive, das situações aí, que onde vai estar. Enfim, não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero mostrar para vocês isso aqui, pessoal. Eu vou ter que, justamente do assunto que estava falando, que é esse aqui, pessoal. De BH. Portaria do SUMOB. 042/2023. Estabelece o critério para credenciamento de operador de transporte individual privado remunerado, OTIR, para uso do sistema viário urbano no município de... Remunerado privado. Isso aqui não é táxi, gente. Isso aqui é veículo particular. Não tem nada de táxi aqui. Então, o que seria para... Bom, tá tudo aqui, ó. O Superintendente da Mobilidade Municipal considerado dispositivo, estabelece os critérios para o credenciamento de operador de transporte individual privado. Credenciamento de operador transporte individual. Digamos que teve uma boa intenção. Belo Horizonte sabe fazer. Então, agora em 2023, cria regras para a regulamentação dos aplicativos. Vamos pensar nos aplicativos de transporte privado. Não é táxi. Mais uma vez. Transporte individual privado. Não está falando de táxi aqui. Mais uma vez. Transporte individual privado. Pois é, pessoal. Então, por que eu estou frisando toda essa situação, pessoal? Porque assim, tem muitas narrativas sendo colocadas assim, olha, temos as plataformas em nível São Paulo, esse tipo de coisa, e patati, e patatá, e conversa daqui, conversa de lá, e olha, mas a gente já tem isso aqui desde 2018. São as OTTCs, que só estão falando de transporte individual remunerado privado, OTTCs, 2018. Então, o que Belo Horizonte está aprendendo, São Paulo já está esquecendo. Inclusive tivemos aí uma regulamentação sendo preparada em cima de uma CPI. Inclusive, um dos membros do relator da CPI foi cassado. O Camilo Cristal foi cassado essa semana, né? O vereador foi cassado, que por acaso o Marlon queria ser o relator e não foi, só conseguiu ser o vice-presidente. O presidente da CPI, nosso nobre vereador Adilson Amadeu. Então, meu amigo, antes de falar que São Paulo não sabe fazer, que Belo Horizonte sabe fazer, começa a conhecer um pouquinho a legislação de São Paulo, tá? Quem faz São Paulo, é o que eu falo, mobilidade não é para amador. Não é para amador. E o mais interessante de tudo, pessoal, é assim. Quando a gente está falando de programação, principalmente essa história de prioridades, situações das quais você tem uma empresa como o Google, que faz os mapas digitalizados, eles precisam de um programinha, e esse programinha se chama API. O que é o API? Como ele funciona? Essa expressão, vou até ler aqui. O que é o API e como funciona? Vamos mudar. Eu quero contextualizar para que fique claro para todos, tá? Eu vou fazer esse link, essa ponte, tá? Para que todos consigam entender a dinâmica e o mecanismo de como é e como funcionam essas coisas. O API, a sigla API, deriva da expressão inglesa Application Programming Interface, que traduzida para o português pode ser compreendida como uma interface de programação de aplicativo. Ou seja, a API é um conjunto de normas que possibilita a comunicação entre plataformas por meio de uma série de padrões de protocolos. Por meio de APIs, desenvolvedores podem criar novos softwares e aplicativos capazes de se comunicar com outras plataformas. Por exemplo, cada um desenvolvedor queira criar um aplicativo de fotos para Android, ele poderá ter acesso à câmera de celular através... Bom, gente, vai ficar muito complicado e muito técnico, então vou tentar ser muito sucinto. O que é uma API? É um sistema, tá? É um programa que entra, que faz uma ponte, tá? Eu tenho um programinha aqui que é o Google Maps, que todas as plataformas usam os mapas digitalizados do Google, tá? Aqui, tá? Mapa digitalizado, vou colocar aqui para trás. Mapa digitalizado do Google. E eu preciso de um programinha para acessar esse mapa digitalizado que é o API. Acontece que todos os mapas digitalizados do Google e os APIs que fazem a ligação dos mapas digitalizados do Google, eles sempre vão dar preferência para o seguinte parâmetro: a
mobilidade. Veja como isso acontece em muitos dos aplicativos. Você vê no próprio 99 essa situação. Ele sempre vai dar prioridade para o parâmetro mobilidade, porque essa inteligência artificial entende que é melhor ele ir mais rápido, num local mais curto, ou que vai gastar menos em combustível, em tempo, tá? Do que o parâmetro valor. Por isso que o táxi sempre perde. Sempre perde. Seja com inteligência artificial, seja com inteligência. Por quê? Nós estamos falando de tarifação virtual. Tarifação feita em cima de taxímetro virtual. Então essa API que está ligada ao Google, através de inteligência artificial, ela sempre vai dar prioridade não para a remuneração, e sim para a mobilidade. Por quê? Por que isso, pessoal? Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Porque o táxi é mais caro, simples assim. Quem diz o valor do táxi é quem? O poder público ao redor do mundo, das cidades. As prefeituras ao redor do mundo que ditam as normas para a tarifação do táxi. Já nas plataformas globalistas, big techs com inteligência artificial dão prioridade à mobilidade, porque a mobilidade é feita através de tarifação virtual. O que são essas plataformas que estão interessadas em alugar e ter acesso aos seus clientes e os seus motoristas? Trabalhar com taxímetro virtual. Com esse API ligado ao Google, que sempre vai dar prioridade à mobilidade. Agora, o que mais me estranha é o ex-proprietário da original soltar, inclusive, parece que vai num programa amanhã lá em Belo Horizonte, que é análogo ao meu, Podtáxi, que usa o meu nome, Podtáxi, e vai dar essa... Gostaria que explicasse isso. Como ele coloca uma legislação como sendo a referência para São Paulo, né, como se fosse a novidade, o melhor dos mundos, estabelecendo regras para motoristas de aplicativo e dizendo que essa regulamentação era direcionada para o táxi, hein? Trabalhando com taxímetro virtual e não taxímetro físico. Lembrando que existe regulamentação em lei federal que diz que cidades com mais de 50 mil habitantes têm necessariamente que trabalhar com táxi.